Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar início aos nossos estudos na questão 678 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Então ele pergunta, vamos dizer assim, nós temos a Terra como plano de provas e expiações, temos mundos mais elevados, né? Diante desses mundos mais elevados, eles também têm essa mesma necessidade? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Não deduzais daí, porém, que o homem se conserve inativo, inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. E com razão, não é? E se a gente imaginar uma vida de ócio, uma vida sem fazer nada, imagine a eternidade sem fazer nada. Ia ser uma coisa horrível. É como se você estivesse num quarto vazio, sem fazer nada, absolutamente nada. Então não tem como. Então a gente não consegue pensar de alguma forma em não trabalhar indefinidamente. Tanto que quando a pessoa está há muito tempo ociosa, ela procura alguma coisa o que fazer, que ela não aguenta mais. Então, o que acontece? Existem tipos de trabalhos diferentes, e quanto mais evolui o ser, mais capacidades ele possui e mais tarefas de elevada envergadura ele vai assumir. Então, por exemplo, quando o espírito chega a determinado grau de sabedoria, ele vai ter responsabilidades diferentes em relação às coletividades mais atrasadas. Por isso que espíritos mais adiantados voltam a mundos inferiores para ajudar aqueles que estão retardatários. Da mesma forma que, por exemplo, uma pessoa que chegou a um determinado grau de conhecimento explica aqueles que não possuem e estão ainda na ignorância, não possuem o conhecimento devido. Então, nós todos trabalhamos e concorremos à medida das nossas capacidades para que o progresso se efetive. Questão 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Então, vamos supor que a pessoa tem condições financeiras suficientes e não precisa trabalhar realmente, vamos dizer assim, para ganhar o pão de cada dia. Aí ele fala assim, ele está isento da lei do trabalho. Ele fala assim, isso está tudo certo? Aí ele fala o seguinte, do trabalho material talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar-se a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes. Quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então, quando a gente pensa na parábola de Jesus a respeito do sal insípido, né, que ele fala também a respeito da parábola da figueira, os dois são exemplos interessantes para a gente poder analisar e trazer uma correlação. Então, os dois falam em relação à utilidade. Um sal que não salga não tem utilidade. Uma figueira que não dá fruto não tem utilidade. Então, se nós não temos utilidade, nós estamos estéreis. Então, nós precisamos fazer com que a nossa inteligência possa dar frutos, produzir. Então, o trabalho é uma necessidade, é uma lei. Então, todos nós devemos concorrer para o trabalho. E o que é trabalho? Toda ocupação útil é trabalho. É isso que se garante a utilidade é trabalho. Então, isso não significa que toda ocupação remunerada é trabalho. Vamos pensar, às vezes a pessoa chega e tem um trabalho doméstico e ela vai lá e não recebe dinheiro para poder receber aquilo. Pode ser um homem solteiro, pode ser uma senhora que tem os filhos, pode ser qualquer situação que a pessoa às vezes não vai receber de fato aquele dinheiro, ela vai fazer um trabalho necessário e vai receber o quê? Nada financeiramente, mas é o quê? Uma ocupação útil. Ela está dentro da lei de trabalho. Aquele que busca fazer com que a sua inteligência possa desenvolver-se.
Ele está através de um trabalho onde que é uma ocupação útil para que a sua inteligência se desenvolva. Ou seja, está trabalhando para acrescer inteligência. De fato, é um estudo. Mas se a gente entrar na lei, é uma ocupação útil. Então, também ele está trabalhando para poder progredir e crescer. Então, todas essas ocupações úteis diversas fazem parte da lei do trabalho. Às vezes a pessoa não entende justamente isso. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Quando uma pessoa, por exemplo, não precisa do suor do próprio rosto, porque seja através de uma herança, ou seja através do berço de ouro que nasceu, ou seja através de várias situações que vem uma bênção muito grande material, onde ele não precisa necessariamente empregar o seu tempo para lhe garantir o pão de cada dia, o que acontece? Essa pessoa nem por isso tem menos necessidade de fazer com que a sua vivência seja útil para todos os demais. Então, nós devemos ser úteis para a coletividade. Quanto mais nós despertamos para essa necessidade, mais nós buscamos realmente colocar ela em prática. Então, quanto mais você percebe que todos nós somos responsáveis, então não existe nenhum que seja isento da responsabilidade de ajudar o outro a crescer. Nós ajudamos a nós mesmos quando nós ajudamos os outros. É dessa forma que a experiência acresce em evolução. Não é o contrário. Um estudo egoísta de usufruto próprio não vai gerar virtude, então não vai gerar uma situação útil, porque fica na questão da esterilidade. Questão 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? E ele diz o seguinte: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive às expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, a natureza do peso da necessária compensação depende muito da questão da voluntariedade da falta, ou seja, a vontade propriamente dita que um tem de ser inútil. Né? Quando a pessoa não tem realmente condições, ela está incapacitada por várias formas diferentes e não encontra uma ocasião de ser útil, não consegue desenvolver, não porque ela não queira, mas não consegue levar a efeito, o que acontece? Ela está isenta dessa situação. E Deus analisa todas as coisas, não é? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual. Infelizmente, acontece com frequência realmente. Dos pais, por exemplo, fazerem o possível para poder ajudar os filhos e depois os filhos esquecerem da necessidade de amparar os próprios pais. Né? Os pais ficam esquecidos, relegados ao abandono, e não recebem nem mesmo os mimos, que são um pouco do que a gente pode devolver em gratidão. Então, tudo isso vai ser visto e a gente vai ter a contrapartida em vidas futuras se a gente assim proceder, de forma a não observar a necessidade de amar os pais. Porque imagina o seguinte, se a lei é de amor, se a gente não ama os próprios pais, quem que a gente vai amar? Fica um pouco longe, né? Se os próximos, mais próximos nossos, que nos garantiram o vaso físico, eles que perderam noites de sono para nos embalar o sono, muitas vezes conturbado, nos levaram no hospital quando precisávamos e não tínhamos nem condições de andar nos vadios primeiros. Se a gente analisar todas essas situações, é um absurdo. É como se fosse uma espécie de crime hediondo, né? E é um alerta para todos nós. Limite do trabalho, repouso. Então, vamos agora analisar até onde, né, a gente pode trabalhar ou o que a gente precisa descansar. Questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza?
Ele responde, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, o repouso ele é necessário quando nós estamos cansados, a gente vai descansar. A mesma coisa em todas as situações. O corpo ele dá sinais. Então, se a gente faz o repouso, é para quê? Para reparar as nossas forças físicas. Porque o espírito ele precisa de liberdade também, né? Ao mesmo tempo, nesse momento de repouso, o espírito vai recobrar as forças no plano espiritual, vai conversar com seu mentor para poder entender o que é o caminho mais adequado, vai reanalisar as suas próprias atitudes. Tudo isso é importante também. Questão 683. Qual o limite do trabalho? O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, você vai analisar até onde que está adequado para você. A pessoa está caindo lá de sono e vai trabalhar até até exaustão. Não é adequado. A não ser que for fazer um trabalho que seja necessário e geralmente quando você vai fazer para poder ajudar aos outros. É isso. Questão 684. O que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto assim fazendo transgride a lei de Deus. Nós temos que lembrar que tudo emana de Deus. Se nós temos responsabilidades, vamos dizer assim que a gente tem uma certa autoridade, uma precedência hierárquica sobre determinadas pessoas que estão sob nossa tutela. Tudo que vem a acontecer diante daquele momento onde nós estamos gerenciando o trabalho é responsabilidade nossa. Então, se alguém vai lá e fala assim, não, vai trabalhando aí 8 horas, depois deu 12 horas, vai trabalhando mais aí, não, preciso disso aí para ontem, e vai continuando. O que acontece se depois essa pessoa se extenuar e se prejudicar? Todas as repercussões voltam para ele na questão daquele excesso que ele impôs ao seu comandado. Né? Dessa forma, ele vai ter a necessidade de reparar. Questão 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? É para sim, que nada é obrigado, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Também é uma questão de livre-arbítrio, né? Ele tem o direito? Sim, ele tem o direito, porque ele não é obrigado a nada, nem a trabalhar excessivamente. Então, se ele quiser repousar, ele pode repousar. E ele fala justamente se não de acordo com as suas forças, porque a gente tem que lembrar. Nós somos imortais. Então, a nossa vida terrena, nós viemos aqui não para passear. Nós podemos ter nossos lazeres, nós podemos ter nossos prazeres que não são necessariamente espirituais. Mas o que acontece? A nossa vida ela passa e depois a gente vai voltar para lá, onde essas experiências vividas contam muito. Imagine se a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer tudo aquilo até eu aposentar, agora que aposentar não vou fazer mais nada. O que aconteceu? Ela perdeu uma grande parte do tempo, às vezes, que uma pessoa, vamos supor que ela aposentou aos 60 anos. Vamos supor que essa pessoa viva lá 90 e poucos anos. Então ela perdeu 30 e poucos anos da vida dela, onde ela podia ser mais útil de outras formas. Então, o trabalho que ele está dizendo não significa trabalho remunerado. Isso que a gente tem que lembrar muito claramente. É ocupação útil. Quando fala trabalho, é ocupação útil. A pessoa chegou e se aposentou. Nem por isso ela não precisa ser, vamos dizer assim, uma espécie de, vamos dizer assim, parar no tempo e falar assim, agora eu não quero saber de mais nada. Não vou fazer mais nada, eu vou viver só para mim. A vida do egoísta. Não, não é esse o objetivo. O objetivo que os espíritos nos convidam é uma necessidade de nós trazermos influência positiva para a coletividade. E aí tem uma subpergunta, na questão 685. Então, o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Né? Vamos por às vezes tem uma pessoa que já está muito idosa, não tem mais forças físicas. Assim, o que faz essa pessoa, né? A pessoa não consegue trabalhar e não está conseguindo ter o pão de cada dia, vamos dizer assim, não gerou condições suficientes.
E eles respondem o seguinte: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Ou seja, nós somos responsáveis por todos. Quando tocar a nossa consciência, vamos fazer a nossa parte. Uma nota de Kardec. Não basta se diga ao homem que ele corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre produção e consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que inculte hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de se espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor de segurança de todos. Então, aqui, Kardec traz uma compreensão para todos nós de uma forma um pouco mais profunda. Quando ele fala a respeito da educação moral que ele está trazendo, não é aquela educação moral dos livros, como se fosse uma espécie de ética somente, puramente exclusivista. São hábitos mais profundos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do futuro, na questão da velhice, às vezes nós não temos essa previdência, não pensamos a longo prazo. Então, assim, nossa, vamos fazer o possível e viver hoje, porque amanhã eu não sei se eu estarei aqui. E aí, diante disso, a pessoa queima todas as reservas e faz como se hoje fosse o último dia de vida. Nós devemos, sim, viver como se fosse o último dia, no sentido moral, mas espiritualmente falando, ou seja, fazer sempre o bem. Mas não é para a gente torrar todas as coisas, porque, de outra forma, o que acontece? O amanhã vindo, quando a gente chegar, não terá as condições necessárias. Então, dessa forma, os hábitos de previdência são necessários. Há um tríplice aspecto de riqueza, por exemplo, que os espíritos nos trazem, né? Que ele explica que todos, que sendo existe diversidade de riquezas, por quê? Porque nem todos são laboriosos, inteligentes e previdentes. E verdade. Às vezes a pessoa não tem inteligência para adquirir riqueza, às vezes a pessoa não é previdente o suficiente para conservar, e ao mesmo tempo, às vezes a pessoa não tem inteligência para, não é laborioso, né? Ou é laborioso, não é trabalhador o suficiente, ou ela não tem inteligência para poder fazer ela brotar, ou não tem previdência suficiente para poder conservar. Então, se ela torra tudo que ela consegue, ela acaba não tendo. Se ela não, né, porque ela não conservou. Se ela não consegue adquirir a riqueza, vamos dizer assim, não tem formas inteligentes, é uma pessoa trabalhadora, mas não tem muita inteligência para poder criar novos métodos, improvisar novas formas, ela não vai fazer brotar de formas diferentes a abundância. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm inteligência, têm a previdência, mas não é um trabalhador, então ele não vai vir do trabalho porque não vai ter fruto do trabalho, porque ele não vai plantar. Então, é essa a questão. Às vezes a pessoa é muito trabalhadora, é previdente, mas não tem inteligência para fazer com que a riqueza apareça. Então, ele traz essa situação um pouco mais profunda, porque a gente tem que pensar na vida não como uma situação de, eu vou viver e o resto
não importa. Não, é dessa forma, nós temos que nos importar. Até porque também nós temos que lembrar que mesmo que a gente seja chamado amanhã para o plano espiritual, a vida continua do lado de lá. E a gente deixa uma situação um pouco mais confortável para os que estão aqui, de qualquer forma. Nós podemos sim pensar de uma forma mais objetiva e positiva, se nós analisarmos não a letra que mata, mas o espírito que vivifica, que o Espiritismo nos traz. Ele não fala para nós termos uma espécie de prodigalidade, um esbanjamento. Ao mesmo tempo, também não fala para a gente viver na escassez. É a questão do entendimento claro e de uma forma bem ponderada de todas as coisas. Por isso que ele fala essa dificuldade de manejar os caracteres, ou seja, como eu vou moldar esse hábito? Como eu vou construir uma consciência um pouco mais adequada? E às vezes você vai ter que podar esses hábitos, direcionar certas situações e atitudes, e ao mesmo tempo você vai ter que fazer uma reflexão pessoal, onde você vai ter que reconhecer em si mesmo esses hábitos que estão errados e passíveis de modificação. Do contrário, se você não modificar, não vai ter essa mudança necessária. Ok? Nós vamos parar aqui no capítulo 4 da lei de reprodução, para nós darmos continuidade na semana que vem. Agora a gente vai continuar com o livro Respostas da Vida, e nós estamos no capítulo 19. No livro do André, capítulo 19 é nos instantes difíceis. Nas dificuldades do dia a dia, aqueça os contratempos e siga em frente. Ou melhor, esqueça, desculpe. Esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. Sempre vai ter problema. Uma das coisas que o André é craque em falar é isso. Vai ter um problema hoje, pode esperar que amanhã vai ter outro. Dessa forma, nós temos que ter bom ânimo, que Jesus falou, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente vai ter que vencer o nosso mundo também, o mundo que habita em nós, né? O que a gente vai poder fazer? A dificuldade vem, chegou, deu o problema, não adianta se aborrecer. Vai em frente. Recorda que Deus falou assim, olha, trouxe essa situação, esse problema, essa dificuldade, para que você possa crescer, para que você possa aprender. Então vai lá, busca as formas, encontra e segue em frente. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho para quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é a porta de entrada para as suas realizações. Então, se nós começamos a pensar, todas as coisas começam a vibrar em torno. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, mas será que é tão assim? O pensamento ele influencia, porque o pensamento existe uma espécie de matéria mental. Ou seja, o pensamento ele influencia nas linhas subatômicas da matéria. Então, a matéria, que é aquela matéria que a gente pega, que a gente apalpa, ela sofre influência do pensamento. Agora, imagine o seguinte, uma matéria espiritual, e você imagina também em relação a leis de atratividade, de magnetismo, que às vezes são esquecidas e que são necessárias nós colocarmos em prática. Quando Jesus disse, por exemplo, se nós tivermos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, pede a montanha mova-se, a montanha vai mover-se, é o que? É uma vontade deliberada, onde realmente você deseja fazer aquilo que você se propôs. Então, quando a pessoa usa a palavra assim, não, eu quero fazer tal situação, a partir do momento que ela realmente deseja de fato e começa a fazer todos os objetivos para que aquilo aconteça, o que aconteceu? Você está movimentando sua vontade e cada um tem uma vontade diferente. Uns têm uma vontade mais firme, mais convicta, que é a fé mais forte, e aqueles que estão a vontade um pouco mais tíbia, um pouco mais, assim, mais frágil. Ainda não conseguiram consolidar em si uma vontade mais robusta. Carregar ressentimentos é bloquear seus próprios recursos. Encolorizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Então, a gente carrega ressentimento, a gente carrega pedra. E no final das contas, não vale a pena. Então, quando a gente carrega ressentimento,
nós estamos provocando doenças futuras que não precisariam vir se acaso a gente não carregasse mágoa, ressentimento, falta de perdão e rancor. Ficar com raiva e de chegar e prejudicar o próprio trabalho não vai adiantar nada. Ou seja, se for com raiva, não vai ter cabeça, não vai ter coesão de ideias e vai se prejudicar. E ainda ele fala, se ele não sofra hoje pela neurose, que talvez ele venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Então, não crie situações. Espere, às vezes, não vai acontecer nem aquilo que você está supondo que vai acontecer. Trabalhe para que as situações sejam melhores. Veio uma situação que você não espera e que é ruim, trabalhe para resolvê-la. Não conseguiu resolver, o resultado, às vezes, não vai ser da forma que você deseja. Mas isso não invalida a sua tentativa, não vai lhe chegar e vai tirar a sua condição de espírito imortal, segue em frente. Os problemas existirão sempre em redor de nós e apesar de nós, ou seja, você não vai ter controle de todas as coisas. Existem situações que são de terceiros. Como que você vai influenciar em um terceiro? Você pode tentar argumentar, conversar, falar, e às vezes ele não vai demover do seu intento, da sua vontade. E aí, diante disso, você tem que trazer estratégias diferentes. A sabedoria das águas mostra claramente isso. A água, quando encontra um obstáculo, que seja pequeno, ela chega e contorna. Quando ela encontra um obstáculo intransponível, ela cresce de tamanho, de volume, e depois ela transpõe e segue em frente. Nós somos assim. Nós temos que ser assim também como a água. Nós vamos fazer o possível para contornar os obstáculos. Quando chegar um obstáculo que eu não estou conseguindo resolver, eu preciso crescer em inteligência, em compreensão, em sabedoria, para poder transpô-lo e seguir em frente. E depois, eu já sei como passar por um obstáculo desse, porque eu já tenho esse volume adquirido. Ouve de ofensas e desgostos, tribulações e sombras e continue trabalhando quanto puder no bem de todos. Recordando que o tópico mais importante do seu caminho será sempre servir. Então, aqui na finalização, esqueça as ofensas, os desgostos, os problemas que você vai ter, as sombras dos caminhos que a gente vai ter também, porque faz parte. Continua trabalhando quanto puder no bem de todos. O bem sempre será o nosso advogado em todas as situações. E como Jesus disse, né? Quem quiser ser grande, seja o servidor de todos, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Então, escravo de todos, ou seja, é o objetivo maior. Mas, pelo menos que a gente sirva a maior parte das pessoas, que a gente possa compreender que esse é o objetivo. Se nós fizermos dessa forma, entendermos que a vida vale a pena em todos os sentidos e que nós teremos situações, dias que são amargos e naturalmente dias que nós gostaríamos assim, por favor, será que não dá para resetar o dia? Às vezes a gente pensa nisso, né? Assim, poxa, não dá para voltar de novo. Mas não tá, a gente só pode seguir em frente. Então, o que vai acontecer? Nesse dia foi difícil, mas você conseguiu melhorar diante de várias situações. Ele te gastou, te mudou. Então, você vai ficar um pouco mais amolado, mais afiado para as situações futuras. E, diante disso, provavelmente você vai conseguir lidar de uma forma mais positiva e melhor. Então, que a gente possa ter bastante sabedoria na questão de aproveitar as dificuldades e agradecer na medida de que elas são para nos ajudar a crescer e sermos melhores. Então, esse é o objetivo da nossa vida. Ninguém veio para a Terra de forma, vamos dizer, sem saber qual era a regra do jogo. Nós sabíamos que íamos voltar para cá, nós sabíamos que teria dificuldade, muitas delas nós solicitamos e pedimos de joelhos. Então, na hora que ele está aqui com a dificuldade, com o problema, vamos fazer o possível para a gente fazer um bom caminho, uma boa estrada, e lembrar que vale a pena viver, vale a pena ser útil, vale a pena compreender as leis de Deus para que nós possamos ter mais dias mais leves, né? Porque os dias se tornam mais leves quando nós soltamos os pesos, quando nós conseguimos compreender que nós não conseguimos direcionar todos os eventos, mesmo que nós queiramos, que certas coisas não nos cabem. Então, os pesos que não são nossos, que a gente não tem condições de dar conta, de levar, a gente tem que soltar. A gente precisa ajudar o próximo, precisa ajudar o outro. Mas, às vezes, tem situações que são particulares e que é da vida de cada um. Cada um de nós temos uma missão particular.
E, acima de tudo, buscarmos ser melhor e buscarmos amar a Deus e ao próximo. Essa evolução a gente não pode passar para ninguém, né? Não dá para transpor para alguém essa obrigação, essa responsabilidade. Então, a gente não consegue delegar a um terceiro a nossa evolução. Só nós mesmos podemos fazer essas modificações. Diante disso, vamos lembrar que isso é importante para nós. A nossa vida importa. E um dia nós voltaremos e nós perceberemos que muitas coisas que a gente deu tanta importância aqui na Terra não tem tanta importância assim. E aí eu falei assim, nossa, por que eu dei tanta importância a isso? Porque provavelmente nós não tínhamos condições de entendimento. Por isso que Jesus falava assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que a gente possa compreender e começar a aprender e saber. Para que um dia a gente possa se tornar um pouco mais sábio, um pouco mais conhecedor e ajudar na obra mais efetivamente. Esse é o convite para que todos nós possamos um dia sermos também instrumentos da providência divina mais produtivos. Mas que a gente possa produzir pelo menos um pouco. Na parábola dos talentos, Jesus fala a respeito daquele que produziu 30, né? Não, melhor, na parábola do dos talentos, ele falou a respeito do que enterrou na terra, do que tinha 5 talentos e outro tinha 10. E a gente não pode enterrar o talento. A gente tem que fazer o possível para poder, pelo menos, frutificar um pouco e devolver aquilo tudo que Deus nos dá com tanto amor, com tanto carinho. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos por estarem aqui. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo se teve para vocês se fez algum sentido para vocês e vocês gostariam de passar adiante. Nós agradecemos, porque fazer a divulgação da palavra, do Espiritismo, da palavra de Jesus, é sempre uma bênção. Que a gente possa servir, ser útil e ajudar cada vez mais em todos os sentidos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. E até a próxima.